Durante 500 anos, o teatro é proibido pela Igreja Católica. Os artistas voltam para a zona rural, onde se tornam grupos mambembes e nasce a comédia dell'arte, influenciada pela comédia telana romana. O teatro toma as feiras, as praças e volta a ser do povo. Estamos começando mais um programa Temporada. O programa Temporada de hoje vai falar de um dos grupos de rua mais antigos do país. 35 anos de história com o grupo sergipano Emboaça. Com vocês, o Teatro é a Rua. Olá, estamos aqui na sede do grupo Emboaça, um dos grupos quase mitológicos do teatro sergipano e, por que não dizer, do teatro brasileiro. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui com Iradilson, Isabel, Manuel e Lindolfo para a gente conversar um pouco da história desse grupo que marca a história do teatro de rua no Brasil. Primeira coisa que eu preciso saber é de onde vem o nome Emboaça. Foi exatamente a partir da nossa ligação com um artista popular. Na verdade, o grupo começou a ensaiar na sede do DCE, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Sergipe, que ficava na Rua Campos, quase a esquina com Santa Luzia. E lá na Rua Santa Luzia morava Mané Emboaça, um embolador, um artista popular que tirava versos com seu pandeiro pelas ruas da cidade e que também vendia água em seu burrinho. E lá ele sempre estava no DCE, vendo os ensaios, vendo os shows que aconteciam lá na sede do DCE. E certa vez, em fevereiro de 78, Mané Emboaça foi encontrado morto na praia de Atalaia. Nós não sabemos até hoje quem matou Mané Emboaça. Como o grupo estava definindo sua linha de trabalho e tentava fazer um teatro calcado nas manifestações populares, resolveu homenagear Mané Emboaça, colocando o nome do grupo, Grupo Emboaça. E nós conseguimos localizar a palavra embroaça em Portugal, que significa briga, confusão, arruaça. E provavelmente Emboaça deve ser uma corruptela de Embruaça. Por que ficar na rua? Por que o Emboaça, essa escolha? Vem por conta desse desejo de estar próximo da produção popular, da produção da cultura popular? Ou foi por conta de uma dinâmica de falta de espaços? Por que rua, o Emboaça? Olha, tem vários motivos. Primeiro motivo, o desejo de fazer um teatro mais aberto, né? Do ponto de vista democrático. Lembrando que o Emboaça surgiu em agosto de 1977, um período que se lutava pela redemocratização do país. Então, historicamente, era importante que nós começássemos a ir às ruas. Então, esse é o primeiro motivo. E o grupo estava trabalhando junto a um movimento estudantil. Depois, havia na época o Festival de Arte de São Cristóvão. E lá, em setembro de 77, conhecemos o Teatro Livre da Bahia, que estava fazendo teatro de rua, com a literatura de cordel. Então, foi um caminho que nós optamos exatamente por uma questão muito mais política, né? E claro, buscando trabalhar com as manifestações populares, devolvendo ao povo o seu próprio trabalho. Estar na rua significa dizer que você tem um espetáculo aberto, ele não é fechado. Uma pessoa pode entrar no seu espetáculo, um animal pode entrar no seu espetáculo. Então, não significa dizer que fazer teatro de rua você está fazendo dentro de uma caixa, né? Exatamente o contrário. Seu ladrão, você também vai ter que me pagar. Não, não, bora. Santa Joana de Valdez. Cá é vossa senhoria, é? Ouvi! Falar com vocês, é mais, Fidalgo! Cuidarás que estás em vossa pousada, hein? Dar tanta pancada com o remo, carereguinha! Passa de ferro! Ai,
Lindolfo, e já se visualizava essas possibilidades e essa importância que o Emboaça alcança em pouco tempo? Eu acho que em 10 anos o Emboaça começa a ser uma referência do teatro de rua, provoca uma discussão sobre a questão da rua, como você disse muito bem, é para todos, mas traz uma linguagem específica que é da cultura popular para todos, né? Já se discutia essa potencialidade? Havia uma discussão política, né, pelo movimento estudantil, havia as tendências naquela época, né, e havia também uma discussão sobre o que ia se montar. Começávamos a discutir as questões de especulação imobiliária, que Aracaju ainda hoje vive esse momento, está aí o plano diretor, né, a discussão sobre o plano diretor. Começávamos a discutir a questão da mulher operária logo em seguida. Isabel participou do espetáculo A Gaiola, que discutia a mulher operária. Então a gente começou a discutir questões importantes sobre a presença da mulher no teatro, na vida política, no trabalho, né? Discutimos também a questão do próprio movimento estudantil. Foi um período que também estava surgindo o Partido dos Trabalhadores, né, que participamos de diversos eventos, discutimos também o movimento sindical, participávamos muito do 1º de Maio. Nós não conhecemos nenhum grupo na época que fazia teatro de rua, além do Teatro Livre da Bahia. Só que teve um pequeno problema. Em 79, no dia 25 de novembro de 79, faleceu João Augusto, do Teatro Livre da Bahia. E a partir daí, o Teatro Livre da Bahia entra em declínio e termina acabando em 81. E o Emboaça continuou. Depois do Emboaça surgiram diversos grupos no país. Diversos. O Emboaça é o grupo mais antigo de teatro de rua do Brasil, né? Depois veio o Oi Nós, em Porto Alegre, né? Segundo um pesquisador, eles dizem que o Emboaça influenciou o movimento de teatro de rua no Rio Grande do Sul, o Galpão em Belo Horizonte, o Tá na Rua no Rio de Janeiro, o Dia a Dia de João Siqueira no Rio de Janeiro, que depois da morte dele desapareceu, o Alegria o Alegria de Natal, Quem Tem Boca pra Gritar de Campina Grande, são filhos nossos, né? Assim como Joana Gajuru de Maceió. Nós sentimos lisonjeados, né, por ter influenciado a volta do teatro à rua. Acreditamos muito que cumprimos um papel importante na redemocratização do país e na volta desse teatro às ruas do Brasil. Lamentavelmente, esse reconhecimento não é o mesmo, né? Nós não temos patrocínio, nós temos dificuldades em manter a nossa sede, em manter as nossas atividades, exatamente pela falta de reconhecimento, que é a coisa importante para dar continuidade a esse trabalho. Mas, infelizmente, a vida é assim, é extremamente dura, difícil, e a gente continua tocando barco com muita dificuldade. Não é simples, você sabe como é difícil manter um grupo com essa linha de pesquisa, né, teatro de rua, sem recursos. Porque você não leva um espetáculo desse para a rua sem condições mínimas. Você precisa de um caminhão para transportar o material, você precisa pagar os atores, os técnicos, você tem equipamentos, para ligar um microfone você precisa de bateria, você precisa comprar. Então, quer dizer, o Emboaça não tem patrocínio e torna-se difícil manter esses espetáculos na rua. Avança!
todos, silêncio! Rapaz, infeliz é seguro! Deixa livre aquela vela aí! Deixa só pra ser ficado! Oh, que carapela é essa? Põe bandeira, que é festa! Bandeira! Aí! Garganta! Âncora peixe! Como era a participação da mulher? É interessante a gente saber como é que era a mulher dentro de uma cidade que é conservadora, né? A nossa cidade naquela época era conservadora, continua ainda um pouquinho, mas eu acredito que fosse mais. E uma mulher está dentro de uma estrutura que é fazer teatro, quer ser atriz, quer fazer um teatro político, no momento onde havia um debate forte, um debate ali pulsante sobre a redemocratização do país. Lindeberg, eu vou falar uma coisa. Eu acho que de certa maneira, Deus me poupou desse episódio terrível que aconteceu no Brasil, que foi a ditadura militar. A época, minha infância, eu passei em sítio e eu vim para Aracaju, para Barra dos Coqueiros, morar em Barra dos Coqueiros, exatamente em 71. Como a gente tem hoje a informação do que acontece no Brasil e no mundo, isso não chegava em nossa casa. Meu pai era muito de extrema direita, então as coisas meu pai tratava fora de casa. Dentro de casa a gente não tinha informações sobre isso. O Emboaça surge em 77, eu entro no Emboaça em 22 de novembro de 80. Então, a coisa mais focada que eu tinha de menina da Barra, que veio de um grupo de teatro que surgiu na escola, que foi o Comunicativo da Arte com o Feliciano, então meu foco mais era fazer teatro e estudar naquele momento. Muito mais estudar do que fazer teatro. As coisas foram acontecendo, as coisas foram chegando até mim. Então, para falar a verdade, eu não tinha essa discussão, não participava dessa discussão do papel da mulher, das questões políticas mais eminentes, mais prementes daquele momento. Isso não chegava até você? Mesmo que você não discutisse, essa discussão não chegava até você? O que essa menina está fazendo nisso? Eu via as pessoas de Emboaça, o Tom Amaral, o Lindolfo, o José Amaral, Virgínia Lúcia, Cícero Alberto, eu vi essas pessoas discutiam muito sobre muitas coisas, muitas questões, se lia muito. Eu era muito jovem, então eu ficava mais de observar. Aos poucos que essa coisa foi chegando em minha cabeça. Eu era uma menina do interior que não conhecia nem a parte sul da cidade de Aracaju. Entrei na Universidade Federal de Sergipe, com as leituras, com as viagens, enfim, com os cursos, com as oficinas. Então essa coisa você vai se apercebendo de que inferno que você entrou, que foi exatamente esse mundo, essa coisa de fazer teatro. Essa renovação, como é que está acontecendo? Renovação, eu sempre falo que não é substituição. Né? Renovação é trazer, é complementar, né? Trazer o novo para se juntar com o experiente. Como é que está acontecendo isso? Isso vem de oficinas, ou vocês com olhar já bem calculado de vocês convidam? Tem um outro menino, que eu esqueci agora o nome dele, Luciano também, né? Que tem contribuído muito com a cena do Emboaça. Eu acho que a gente tem tido muita sorte de uns anos para cá. Eu acho que foi a partir... Porque desde quando eu entrei no Emboaça, sempre o Emboaça tem essa prática... Você já foi uma dessas meninas e agora, né, que olhava assim... Às vezes eu fico pensando também isso. O Emboaça sempre teve essa prática de querer... está renovando, de trazer pessoas de fora, enfim, só que sempre Aracaju até hoje a gente tem uma certa dificuldade. A partir de 2000, quando a gente começa com o projeto Mané Preto, e depois em 2005, 2006, com o nosso palco que é a rua, então a gente tem uma visibilidade maior desse universo de jovens
aqui dentro. O nosso palco é a rua, inclusive, porque vocês foram escolhidos para ser pontos de cultura. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente convivendo com 40, 60 jovens aqui, a gente vai dando aula e a gente vai imaginando, um dia, esse daí eu acho que um dia vai estar trabalhando com a gente. Tá? Então, a gente já vai focando nessas pessoas. E hoje, quando a gente vê esses meninos em cena, é uma coisa como se fosse da nossa família. Uma coisa que dá uma felicidade muito grande, mesmo porque essas pessoas, hoje quando eu vejo um menino como o Rogério do Boca de Sena, o Rogério chegou aqui, o Rogério trabalhava em casa outro dia eu estava conversando com ele trabalhava de faxineiro em casa de família. Então o Rogério chega aqui, ele entra no nosso palco e a rua, e em menos de 10 anos o Rogério está formado em teatro, o Rogério está dando aula de teatro em 2 locais. São pontos o Rogério de cultura. É um ponto de cultura, o Rogério tem um grupo de teatro, o grupo que é dele, que já Boca foi de dirigido, Sena. o Boca de Sena já foi dirigido inclusive pelo Iradilson, já teve a oportunidade de sair algumas vezes do estado, então acho que isso é o máximo. Entendeu? Não é só a gente ver uma pessoa como Thalita, como a Kessia, como a Rose, que eu chamo ela de venha, titia, para a cena, venha pra cá. Vamos. Ela morre de rir. Então, a felicidade não é só essa. A felicidade é saber que essas pessoas, o que mamãe dizia, elas viraram gente. Pessoas que de certa maneira, elas já parece que elas são condenadas a viver à margem. E com o Imboaça, aqui no Santo Antônio, o Imboaça abrindo as portas, essas pessoas, elas entram aqui não para... Tem pessoas que entram aqui perguntando se vai chegar na Rede Globo. A gente garante que sim. A gente vai. Entra aqui que você chega na novela das 9. Quem sabe na das 11. Mas é legal. Mas tem pessoas que chegam aqui, o quê? Porque tem problema de aproveitamento, tem problema de autoestima, tem problema de uma série de coisas. E a arte tem provado em todo canto que ela chega, que ela oportuniza as pessoas sabe? E eu tiro por mim, que era uma menina que não conhecia a praia de Atalaia. E hoje, graças a Deus, conheço a Europa. Já conhece, já foi namorar não só na praia de Atalaia, quem sabe mas morar na em Europa. Paris um dia, né? Né? Compreende? Então, é muito legal. É uma felicidade, assim, absurda a gente ter contribuído para esses meninos que hoje muitos já são homens, já são moças, mulheres casadas, já têm filhos e que estão hoje, outro dia, às vezes pode ser besteira para quem nasceu bem, para quem mora bem, para quem come bem. Mas outro dia um aluno, o Luiz Antônio, chegou aqui, foi aluno nosso, logo no início do ano é preto, aí ele disse, Belinha, comprei um carro. Eu disse 0, ele disse, mas claro. Então isso é muito bom. Ele entrou aqui no Mané Preto, depois... Aí o quê? O incentivo para a leitura, para o estudo, o menino vai, passa no vestibular, faz curso superior ao longo desses 10 tantos anos. Aí o quê? Hoje muito bem empregado, compreende? Então o menino já tem... Então hoje é um homem, é um cidadão, uma pessoa, como dizia mamãe de papai, de respeito, de responsa. Então, são filhos e filhas do Imboaça. Exatamente. Então, acho que esses projetos sociais, essas ONGs, têm possibilitado não só aqui o Imboaça, essa meia dúzia, essas dezenas de pessoas, mas iniciativas como essas, no país inteiro, têm salvado muita gente de chegar numa esquina e estar dando um tiro na cabeça nossa. O Imboaça, quando vai para o palco, né, leva também, a partir da sua experiência da linguagem, a cena de Isabel. Tem uma cena que eu adoro com Isabel, né, que é, se não me falha a memória, não é Senhor dos Labirintos, é aquela que você está de barro Desvalidos, né? Obra de Chico Dantas, né? Aquela primeira cena que eu vi no Teatro Tobias Barreto, né? Ali me emocionou por vários motivos, né? Por ser uma cena belíssima, né? Por ser uma atriz que eu admiro muito, por ser o Imboaça que eu conheci muito antes de estar sentado no teatro do lugar da cidade que eu escolhi para viver. Como é que vocês vêm parar, né, num lugar que nasce também, praticamente foi aqui que a cidade de Aracaju nasceu, né? É por aqui, pelo bairro Santo Antônio, aqui perto do Mané Preto, né? Como é que vocês vêm parar aqui? Como é que foi isso? Quando eu entrei no Imboaça, era uma agonia muito grande, né? Para ensaiar, para guardar material, desde o Cutarte, Lourival Batista, locais que eu andei junto com o Imboaça. Lourival Batista, descer na Praça Camerino, vizinho hoje a casa
onde hoje é a Casa Rua da Cultura, ali vizinho. Enfim, era uma agonia e a gente sempre... Por que a gente não tem o espaço? Porque a gente viajava, via alguns grupos no Brasil já tinham, enfim. Quando foi em 91, estivemos em São Paulo, e nós somos muito amigos do grupo Vento Forte, do Ilo Krugli. E aí o Ilo tinha invadido um espaço em São Paulo e botou a maior pilha para a gente correr atrás de achar um espaço que tivesse desativado, tarará, e que a gente corresse, que era possível que em Aracaju existisse também, assim como o Vento Forte conseguiu em São Paulo. E aí a Valdice, já falecida, que morava ali perto do Parque da Cidade, na rua Corinto Leite, ela sempre fazia esse trajeto por essa rua aqui para ir trabalhar. E todo mundo ficou de olho, né? Todas as pessoas de Emboaça vamos ficar ligados nessa coisa de ver a possibilidade de um espaço. E um dia Valdice chegou e disse, olha, tem uma casa ali na rua tal, tarará, tarará, vamos dar uma olhada. E aí a gente veio dar uma olhada e foi assim, amor à primeira vista, a gente já foi metendo os peitos. Meteu os peitos literalmente, porque eu lembro que tinha era o terreno cheio de mato lá na frente, e essa porta aqui principal, e aí tinha um cadeado com uma corrente enferrujada. E aí a gente meteu os peitos literalmente. Depois que a gente entrou, então era uma verdadeira bagunça, era muito mato, muito lixo, muito resto de merenda escolar. Aqui havia sido utilizado, por último, por a Associação de Margaridas, que existiu há um tempo aqui em Aracaju. Então era uma loucura esse espaço aqui. Então a gente começou a habitar, a limpar, tarará, e fizemos um documento e enviamos ao prefeito da época, que era o Wellington Paixão. E aí a gente conseguiu um contrato de comodato de 20 anos, que findou agora em 2012. E que já foi feito, já foi renovado. E a gente está correndo atrás para ser definitivo. Eu não sei se definitivo, a vontade nossa é essa. Mas aí a gente está correndo atrás, junto à Prefeitura de Aracaju, com relação a essa renovação do nosso comodato. Se a Prefeitura doar, eu acho maravilhoso. O Grupo Emboaça há muito deixou de ser apenas um grupo de teatro sergipano. Ele é muito mais do que isso. Ele faz parte do patrimônio cultural do nosso estado. Por isso, semana que vem estaremos mais uma vez com ele na segunda parte desse nosso programa. Inferno nem para mim! Oh, triste! Enquanto vivi, não cuidei de que aí o havia. Disse que era fantasia, focava, foi adorado. Confiei meu estado e não vi que ele perdia. Vem a prancha, navio! Levai-me desta ribeira, vamos! Vai, minha ribeira! Esperança bem! Vamos! Embarque, minha doçura! Esperança bem recebida, hein? Vamos. Se tiveste tanta vida, fui sem direto agora! Espera-me, vai daqui! É! Tornarei a outra vida, venha, dona querida, se tu quer matar por mim. Esse quer matar por ti? Tu bem certo, sei eu. Oh, o namorado São Deu! O maior que nunca vi! Era tanto seu querer que me escrevia mentiras. Quantas mentiras que lias! E tu, morto de prazer! Para que esclarecer que não havia mal nem bem. Assim viva tu, amém! E como amor te fez dizer! Isso a banda que eu conheço. Quase sendo tu, expirando, estava requebrando com o outro de menos preço. Sai de licença, te peço, para ver minha mulher. Se ela por não te ver, olha lá de um precipício. Quando ela de rezou, entre seus gritos, ai, e grita, vai dar graças infinitas a quem nada estava não aí choro de alegria. Lástima, que diziam? Sua mãe a ensinou. Ora, entrai, meu senhor, entrai. Rei na prancha, onde o pé. Pois que assim é. Olha. Agora descansar, hein? Passeai.
virar mais gente.